Mas agora estamos com ela, a nossa jornalista e colunista da Gazeta do Povo e comentarista aqui da Jovem Pan, a nossa querida, simpática, talentosa Cristina Grêmio. Vem pra cá! Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, Cris? Desculpa a intimidade. Muito bem. Superman, você que hoje... Você que vai tomar conta. Você que vai tomar conta, porque hoje a gente... É nossa folga. Mandou a Juliana Marcuíro agora? Vai lá. Que alegria. Puxa a pauta. Eu acho que eu gostaria de ouvir a Cris a respeito dessa questão mais recente. Inclusive, ontem foi objeto da entrevista nossa com o desembargador Sebastião Coelho. Essa mobilização dos delegados aposentados da Polícia Federal, né, contra Alexandre de Moraes. E até mesmo a entrevista dele ontem foi muito reveladora, né? Ele teve a coragem de se manifestar a respeito de como o Supremo Tribunal Federal, e não é só o Alexandre de Moraes, mas vários ministros do Supremo Tribunal Federal têm violado completamente o texto constitucional e a liturgia do cargo. Tudo bem, Marco? Eu acho que essa questão da liberdade de expressão é que está por trás de tudo isso, né? E você falou uma palavra aí que eu acho fundamental a gente não tirar das discussões, especialmente das análises políticas, que é coragem. Infelizmente, hoje, é preciso ter coragem para trabalhar em qualquer área, mesmo em áreas que não envolvem algum risco ou supostamente não envolvem. O jornalismo é um deles. Toda hora, eu sei que isso acontece com você, deve acontecer com os outros meninos aí do Pânico também, a gente é parado na rua e as pessoas dizem parabéns pela coragem. Sim. Isso não deveria ser um componente do nosso trabalho. Eu vi isso acontecer com médicos, por exemplo, inúmeros médicos na pandemia que foram difamados aí por conta de estarem simplesmente defendendo a autonomia médica e a liberdade que lhes é garantida de conversar com o seu paciente, de sugerir tratamentos. Eles eram também aplaudidos por ter coragem de continuar defendendo a autonomia médica. Aconteceu com cientistas, enfim, com pessoas de várias áreas, e agora com delegados aposentados, né? Precisa ter coragem para vir a público dizer o óbvio, que a gente não pode ser tolhido na nossa liberdade de expressão. Nesse caso específico aí, liberdade de expressão em particular, né? Os empresários conversavam com amigos, com colegas ali ou conhecidos num grupo fechado de WhatsApp. Então, a gente não tem mais o direito à privacidade que a Constituição nos garante, porque tem gente bisbilhotando. A gente não tem mais direito à defesa, porque aí a imprensa vem e joga, no caso desses empresários aí, como criminosos por eles estarem dando joinha numa mensagem de um colega numa conversa de WhatsApp. E não pode criticar ministros que dão ordens tirânicas, inconstitucionais. Precisa ter coragem para criticar, né? Então, esse é mais um componente, mas o que está por trás disso é liberdade de expressão. A gente quer ter, como garante a Constituição, ou a gente vai se calar diante de ataques à liberdade de expressão? O Emílio fala muito no tapetão que está acontecendo agora, né? O Bolsonaro, junto com a rainha Elizabeth, preso num caixão de chumbo, porque ele não pode passar as imagens do 7 de setembro, não pode passar da viagem e do discurso da ONU, absolutamente nada. E ainda mais a gente tem também a questão do Luciano Hang, né? Que ainda está com o Instagram dele bloqueado. Ele tem nas redes sociais, acho que mais de 10 milhões de apoiadores, 12. Seguidores, fãs, 12 milhões de pessoas que seguem ele que não têm acesso aos conteúdos que ele antes promovia. Então, essa questão você vê, pelo menos, mudar depois do resultado dessas eleições? Você acha que vai ter alguma perspectiva de melhor isso daí? Olha, eu acho que pode diminuir a perseguição a conservadores, diminuir a bisbilhotagem mesmo, acho que é um termo bom para falar, da vida alheia, né? Porque há essa cultura agora de estimular o cancelamento, a difamação, a perseguição, essa cultura sleeping giants, né? Vamos nos unir todos aqui e atacar fulano. Depois acusam os outros de fazerem milícia digital, né? Quando eles próprios criaram essa técnica de guerrilha virtual aí para atacar pessoas que pensam de forma diferente. Eu acho que pode atenuar um pouco depois da eleição, mas veja que isso não está acontecendo de agora. Isso vem de antes das eleições de 2018, se acentuou muito ao longo de todo o governo Bolsonaro, independentemente de estar próximo ou não de eleições, e continua acontecendo agora. Mas eu estou bastante preocupada porque eu vejo uma parte do público, e especialmente do eleitorado, desatenta a isso. Uma hora é a liberdade de expressão dos outros, mas daqui a pouco é a tua que pode estar sendo atacada.
Mas por exemplo, isso aí é meio mundial, né? Porque você vê, né, Cristina, lá na Itália, ontem eu estava acompanhando os noticiários e tal, na Itália ganhou, a primeira-ministra ganhou ela de direita, né? A Giorgia, conservadora. Conservadora, de direita e tal. Todas as televisões falaram que desde Mussolini a extrema-direita não estava. E tudo é colocado... Tudo que vai para um lado mais à direita, que não compactua com essas pautas progressistas e tal, tudo é colocado como extrema-direita. E isso é ruim também, eu acho que para a própria imprensa que faz isso, porque eu acho que o papel da imprensa é o senso crítico. Tudo bem, a gente sabe que na internet tem os caras, tem o ativista, tem o cara que é mais maluco, o cara que tal, e sempre foi algo que balizava a gente, né? Você lia um jornal, você assistia um programa de televisão para ter uma visão crítica da coisa. E isso parece que não existe mais no jornalismo, né? Isso é ruim para a gente, né? É muito ruim, é mundial, como você falou, Emílio. Acho que você tocou num ponto importante aí também da gente debater, que é a adjetivação, né? E isso começou nas redes sociais, mas invadiu a imprensa e, infelizmente, virou a tônica do jornalismo, mais desse jornalismo militante. Agora, quando você pega os espectros de pensamento ideológico, que são vários, tem os extremos de um lado e de outro, tem o centro de um lado e de outro, mas é um centro pendendo para um lado ou outro. Tem um centro bem centro, que é chamado de isentão, não deixa de ser uma adjetivação também. E existe um meio de caminho entre os extremos e o centro aí que pouco se fala. Então não existe direita, só existe extrema direita. Agora, a extrema esquerda não existe, só existe esquerda, ou eles preferem se chamar de centro-esquerda, acho que pensam que é mais bonitinho não ser rotulado, um pouco pendendo mais para o lado do que seria a extrema, e isso é muito ruim. E todos os pensamentos devem ser acolhidos na sociedade. O debate não pode se fechar nem para os extremos. Agora, quando você rotula um lado de extremo e o outro de centrista, o que você está querendo passar para a sociedade com isso? Que um lado é mais ameno e o outro é radical. E aí você já está embolando o debate desde o começo. E, Cristina, com a internet, a direita ela começou a ganhar cada vez mais espaço porque tinha sido banida do debate. Você acha que, a partir dessa eleição, nós tivemos em 2018, mas é um tempo curto, você acha que novamente pode ser uma nova ascensão da direita por conta desse tolimento que todas as mídias, quando surge um candidato da direita, ele é a pior coisa que existe? Você acha que o pessoal está começando a prestar atenção nessas coisas? Olha, eu acho que a gente ainda está num momento bastante turbulento e ainda falam em polarização, né? Eu não vejo como polarização, eu prefiro dizer, enfatizar essa adjetivação. Isso ainda é muito ruim. Então, polos sempre vão existir. O problema é que tem um lado, e aí vamos nominar, né? O lado da esquerda, que insiste em dizer que do lado dele não há polo, não há o extremo. Só do outro lado que há um polo, o extremo. Então, eles estão colocando sempre o polo extrema-direita contra o centro-esquerda, bonitinho, cheiroso, como diz o Fiuza, que eu acho que é uma definição bem boa. Eles querem se passar para a sociedade como não extremistas, mas o outro lado só tem extremistas. Então, essa fase da adjetivação a gente ainda não conseguiu superar, infelizmente, no debate público, né, eu digo. Agora, se você for ver os partidos, a gente não tem partido de extrema-direita, mas a gente já tem partidos se dizendo de direita. E a gente tem partidos de extrema-esquerda que ninguém quer assumir que é. Mas o que é PCdoB? O que é PSOL? Que é uma radicalização do PT. Foi uma ala dissidente do PT que saiu porque queria radicalizar mais e estava achando o PT muito Lulinha, paz e amor na época, né? Muito caminhando para o centro. Então a gente precisa ter abertura no debate para que todas as esferas do pensamento ideológico tenham espaço e, obviamente, aquilo que for inconstitucional ou ilegal pelas nossas leis, a gente vai deixando de lado. Mas veja, pelas nossas leis, em tese, até os partidos de extrema esquerda radical aí, que não se assumem como tal, já deveriam estar banidos há muito tempo. O que está mais em pauta também é o voto útil, né? A gente vê que as pessoas estão com essa dúvida. Qual que você acha que é o caminho para as pessoas abrirem a cabeça e se decidirem, que a gente brinca aqui, no escurinho da urna?
Olha, nunca gostei dessa história de voto útil. Eu acho que o eleitor tem que ir para a urna com a sua consciência, tem que escolher os seus candidatos com consciência, baseado em valores. As pessoas não estão vendo isso. Que valores esse candidato defende? Então, se ele defende algo que é absolutamente contra tudo aquilo que norteou minha vida, por que eu vou votar nesse candidato? E isso é um perigo danado em relação à escolha de deputados e senadores, que não tem segundo turno, mas acho que cabe mencionar aqui. As pessoas esquecem do quociente eleitoral, esquecem que elas precisam olhar o partido do candidato e não só se ele é amigo, se ele é vizinho do colega de infância, se ele estudou na mesma escola, porque as pessoas tendem a votar assim, porque já acham que já tem algum conhecimento daquela pessoa, mas não olham qual é o partido que abraçou aquela pessoa. E se aquela pessoa não for eleita, o teu voto vai ser computado, mas para um outro candidato do mesmo partido. Se for um partido radical com ideias exatamente diferentes do que você defende, como é que você vai dar teu voto para um candidato desse partido? Mas, então, voltando à questão do voto útil para os cargos majoritários, né? Por que eu não gosto? Porque você impede sempre o surgimento de qualquer outra alternativa. E eu não gosto do nome terceira via, porque sempre existiu, em todas as eleições, dois candidatos com ideias opostas que estavam despontando mais na eleição, ainda que em determinados momentos eles fingissem ser de oposição e fossem de lados parecidos, mas eles pregavam ideias opostas. E aí todo mundo que está fora dessa linha é terceira via? Não. São vias com menos expressividade, mas são vias alternativas àqueles dois que estão mais na frente. Por que o eleitor não pode demonstrar sua intenção de voto naquele candidato? Tem que ir direto no que as pesquisas dizem. Até porque tem muito questionamento acerca das pesquisas aí. Não dá para se guiar por pesquisa, né? E quinta-feira... Você não acredita na pesquisa? Não, eu analiso pesquisa de forma bastante pragmática, Emílio. Eu analiso as pesquisas com um histórico recente. Eu gosto demais daquela ideia que o nosso comentarista Roberto Mota tem plantado aí já de meses, dizendo que ele vai acreditar em um instituto de pesquisa quando tiver nota por acertos no Instituto de Pesquisa, quase como aqueles índices de qualidade da indústria, né? Porque senão a gente não pode. Os institutos de pesquisa vão mudando o nome de uma eleição para outra para apagar seus erros do passado, se vender como novos, se vender como idôneos, como corretos, e tem toda a questão de quem patrocina esses institutos, de quem banca, de quem contrata, isso tudo. Uma imprensa com viés ideológico claro para a esquerda e que contrata instituto de pesquisa, que está sempre dando o candidato da esquerda na frente, ainda que outros institutos deem empate técnico ou o candidato de direita na frente, como é que a gente vai acreditar? Então, eu acho que esses questionamentos precisam ser colocados para o público de forma honesta, quando a gente quer que o público tenha um parâmetro do que são as pesquisas. Quer acreditar? Pode acreditar, todo mundo é livre para acreditar em quem quiser, né? Agora, eles precisam ser informados, se nós somos veículos de comunicação, na hora que a gente coloca um instituto de pesquisa, a gente precisa explicar que há institutos de pesquisa dando resultado absolutamente contrário e que foi com pesquisas feitas, em tese, naquele mesmo espectro estatístico e na mesma época em que esse que está dando um resultado diferente. E eu gosto de lembrar, e tenho lembrado em todos os programas e jornais que eu participo, que a gente fez uma entrevista recente, eu ainda estava no Jornal da Manhã, com o CEO da Genial Quest, que é um desses institutos de pesquisa, o Felipe Nunes, e a gente fez essa pergunta para ele, por que há tantas diferenças entre os institutos de pesquisa? A resposta foi clara, uma única frase. Ele disse o seguinte: há clientes que contratam pesquisa e há clientes que contratam resultado. Ponto. Não disse mais nada, mas não precisa explicar mais nada, né? E depois a gente teve entrevistas aí, o candidato agora pelo PT aqui no meu estado, ao governo do estado, o Roberto Requião, que já foi governador, já foi senador, era do MDB velho de guerra, uma frase que ele sempre repetia, e agora é do PT. Ele disse recentemente numa entrevista para uma rádio local aqui, confrontado também com pesquisas locais que dão vitória no primeiro turno para o governador Ratinho, né? Estaria reeleito no primeiro turno, e ele diz, mas você sabe muito bem como é que essas pesquisas são feitas, a gente compra pesquisa. E tem vários candidatos pelo Brasil afora dizendo isso. Então, a gente precisa trazer todos esses elementos para análise quando a gente joga para o eleitor o debate sobre voto útil ou não. Voto útil é o quê? É você seguir o candidato que está mais alinhado com o teu pensamento ideológico e que desponta nas pesquisas, mas que pesquisas são essas? E colocar tudo isso aí para análise. Porque, por exemplo, que nem ontem, você tem que ver o que o cara fala na entrelinha, né? Por exemplo, eu acho que tá pau a pau.
Eu acho que não dá pra você cravar em ninguém. Não dá pra saber. Não dá. Exato. Data-feira, você vai no Data-feira, o Data-feira é Tá mexido. Lula, tem Bolsonaro, tá zoado. Você vê, o PT, ele tá trabalhando muito esse voto útil, esse negócio aí do tira Ciro, não sei o quê. Por quê? Porque o cara, ele quer pegar, ele já não tem essa certeza que ele tá voando na frente. Mas igual 2018. E ontem, um general veio aqui tentando humanizar o Bolsonaro. Então, provavelmente, o Bolsonaro ele tem uma rejeição com mulher e tal. Você vê, nesse movimento, você vê onde é que tá o buraco do negócio. Eu acho que tá bem pau a pau essa e tem institutos de pesquisa, né, Emílio, já dando empate técnico há algumas semanas. Vou pegar dois aqui, Paraná Pesquisas e Modal Mais. A gente divulga no 3 em 1 toda semana, todo dia praticamente, alguma pesquisa, e já faz algumas semanas que vem dando empate técnico entre os dois. E uma hora o Lula um pouquinho à frente, uma hora o Bolsonaro um pouquinho à frente, mas naquela margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados. E aí tem também instituto como a Brasmarket, que está dando Bolsonaro já 11 pontos à frente, 12 pontos à frente, assim como o Datafolha dá 11, 12 pontos à frente pro Lula, né? Agora, o que eu sempre comento também é que a gente precisa, quando a gente vê uma mudança radical, uma linha de crescimento para o Lula na Datafolha, né? A cada semana vai aumentando um pontinho, mas o que aconteceu de extraordinário na campanha dele, ou na campanha do adversário, que pudesse ter feito ele ganhar mais eleitores de uma semana para outra? E não há, pelo contrário, né? Fala um monte de coisas aí que são criticadas e usadas, inclusive, pela campanha do presidente Bolsonaro, por exemplo, chamar os paulistas do interior de capiaus e se autodeclarar refinado, coisa que ele nunca foi e não é, né? Continua não sendo. Então, esse tipo de coisa é impossível que não reflita nas pesquisas ou que reflita para aumentar o percentual de votos para ele. Da mesma forma, eu diria, em relação ao presidente Bolsonaro, se tivesse crescendo nas pesquisas sem que houvesse nenhum evento de campanha, uma recepção calorosa por brasileiros no exterior, alguma coisa assim, ou um 7 de setembro que pudesse, de alguma forma, refletir nas pesquisas, e a gente não está vendo isso refletir nas pesquisas, por isso que eu acho também um outro componente que precisa ser analisado pelo eleitor que estiver considerando voto útil com base em pesquisas. Então, mas isso aí o consórcio não publica. Tudo isso aí que você falou, o consórcio não publica. O consórcio... É por isso que tem que assistir a Jovem Pan. Então, onde as pessoas estão trocando ideia é aqui. Exato. É aqui que vem, que tem as que vem informações. aqueles cortes, aquelas coisas. Por isso também que eles estão tão preocupados com as redes sociais. Cristina, eu tenho acompanhado um pouco, eu não entendo muito de política. Entende sim. Entende, mas finge que não. Falso mil, Vem Não, da economia. Meu negócio não é falso mil, eu não entendo, eu não gosto, não entendo. Mas a questão é que ficou, o próprio Bolsonaro teve aquela bandeira das urnas. Isso é uma preocupação por parte da população. Isso não foi resolvido, pelo menos assim, não chegou num acordo. E aí? Porque qual que é meu medo? Em que saia um resultado, uma parte não acredite e vire uma guerra civil no limite. Calma. Posso dar minha opinião sincera sobre isso? Eu acho que esse papo de... os bolsonaristas andam armados. Isso aconteceu antes do 7 de setembro do ano passado. Teve um repórter de rádio que até hoje não se desculpou por ter insinuado para a população que os bolsonaristas ou qualquer apoiador do presidente, aquelas velhinhas, as tias do Zap, os cadeirantes que aparecem nas manifestações em verde e amarela, as crianças nos colos dos pais, são todos um bando de terroristas para plantar uma guerra civil. Deixa eu só esclarecer. Eu não estou falando que o problema é os bolsonaristas contra um resultado. É qualquer que seja, porque se uma pesquisa fala um vai ganhar e o outro perde, o cara que é mais radical, ele vai falar, fui roubado aqui. E o vale para o outro lado. Eu não estou falando que o problema é o comportamento do bolsonarista, ou do petista, ou de quem for. A questão é como que o resultado das urnas vai ser aceito pela população. E qual que seria a sua análise disso? Porque a gente vai ter uma bigorna da realidade agora nas urnas. Só que se você não confia no resultado da urna, fica muito complicado.
Deixa eu explicar, Emílio, o que eu quis dizer em relação aos discursos para fazer a população acreditar. Veja o tanto de matéria que a gente viu no consórcio aí recentemente sobre violência política. Qualquer morte violenta, eles têm que saber quem que é qual é a ideologia do cara para associar a política. E isso, primeiro, que acontece em torno de ideologia política, desde que o mundo é mundo. Quantas vezes, eu sou repórter, eu sou jornalista há 32 anos, fui repórter de TV há 26 anos, trabalhei no Nordeste. Quantas e quantas vezes a gente noticiou casos de famílias que há décadas são opositoras políticas, especialmente no Norte e Nordeste, e que se matam em época de campanha. Há mortes de ambos os lados por divergência política. Isso é violência política. Agora, um fulano que, infelizmente, por sei lá qual motivo, matou mulher e filho e aí tinha tatuagem de Lula no braço, ou o outro lá que numa festa de aniversário chegou lá e proibiu a mulher de continuar, foi convidada, a esposa, mas proibiu a mulher de continuar na festa porque a festa estava toda decorada com Lula e depois xingado, jogado copo de cerveja na cara dele e tal, voltou lá armado para puxar para briga. Isso não tem nada a ver com violência política necessariamente. São casos que acontecem desde que há eleições no Brasil, e isso é noticiado sempre. Agora é que estão querendo fazer uma conotação e sempre omitindo quando é de um lado e escancarando quando é do outro, para dar a entender que o lado dos apoiadores do presidente Bolsonaro é um lado violento. Olha, são os CACs. Aí vem notícia do TSE, vamos proibir a abertura de clubes de tiro, vamos proibir pessoas armadas nas sessões eleitorais, como se em outras eleições as pessoas fossem armadas. Isso não acontece, nunca aconteceu. Isso não vai acontecer. E se acontecer, um episódio ou outro, como eu disse, sempre houve um episódio ou outro isolado, e acho que os ânimos podem estar mais acirrados e haver briga, sim, em zonas eleitorais, na rua, próximo a locais de votação. Não acho que vai ser diferente de outras eleições. Sobre o pós-eleição, o que eu penso, e eu sou muito crítica, sim, ao sistema eleitoral, e não é por causa do que o presidente fez ou não. Primeiro é por causa do inquérito dos hackers, que realmente ficou muito mal esclarecido, e a tentativa de esconder, de fingir que havia sigilo, ou de decretar sigilo posteriormente sobre esse inquérito quando veio à tona, é toda muito ruim. Quando não há transparência, o recado que você vai dando para a sociedade é de que há, sim, algo bem questionável ali. Mas a história da apuração na sala secreta, que é o desrespeito ao artigo 221 do Código Eleitoral, que eu venho trazendo sempre, o artigo 221 do Código Eleitoral, quem quiser procurar aí, obriga o Tribunal Superior Eleitoral a fazer contagem pública dos votos, e isso não é possível desde a implantação do sistema eletrônico em 96. Então faz 20 e tantos anos que não se respeita o próprio Código Eleitoral. Tá tudo bem? Tá tudo bem se mudarem o Código Eleitoral, não mudaram. E aí vindo num crescente o questionamento da sociedade, culminou ali em 2014, quando o PSDB entrou com um questionamento no TSE e contratou uma auditoria independente que chegou à conclusão que o sistema é inauditável. E depois, em 2016, houve uma convocação por parte do próprio TSE, da Polícia Federal. Isso a Ana Paula Henkel traz sempre no Pingos dos Is, e a gente também vem repetindo para a nossa audiência saber. Em 2016, o TSE pediu para a Polícia Federal fazer uma auditoria do sistema eleitoral para trazer mais tranquilidade para o eleitor. E qual foi a conclusão? Está no relatório da PF. O sistema eleitoral brasileiro não é auditável. Não há como auditar, não há como dizer o que aconteceu a partir do momento em que o eleitor tecla confirma, a tecla verde, até o anúncio das eleições. E não adianta eles dizerem, mas é uma somatória dos boletins de urna. Mas sim, e quem garante que os votos colocados naquela urna são os que saíram no boletim? E em relação a essas dúvidas, até hoje o TSE não só não esclareceu, como causou ainda mais confusão, proibindo o debate sobre esse tema. Então, eu não tenho dúvidas de que haverá questionamento, e vou dizer, de um lado ou de outro. Se der Lula no primeiro turno, os bolsonaristas vão questionar. Se der Bolsonaro no primeiro turno, alguém tem dúvida de que os lulistas vão questionar? Eles sempre questionam. Eles sempre entram com processo no TSE para questionar. Eles sempre pedem impeachment de quem é eleito. Pediram impeachment de FHC inúmeras vezes. Pediram depois o do Temer. Pediram do Bolsonaro não sei quantas vezes. Isso é normal na democracia, tá? Aí são as ferramentas que existem e o questionamento virá. Eu não acredito em guerra civil, mas eu acho
justo e muito justo que o lado perdedor exija do TSE uma recontagem dos votos. E aí nós saberemos que não é possível fazer recontagem, porque o TSE vai ter que assumir perante a população brasileira que não é auditável o sistema eleitoral brasileiro. E também os caras do TSE tem que saber, né? Porque, pô, a gente já sabe, onde tem dúvida, onde tem confusão, tem negação. Se você não entender direito, se você não entender direito o negócio, você tem todo o direito de não acreditar, de questionar. Como está sendo questionado. Eu acho que os caras já podiam fazer uma coisa, pô, a tecnologia hoje em dia já avançou muito daquelas urnas de anos 90, né? Aquela urna antiga. Acho que eles poderiam fazer, mas sabe-se lá o que aconteceu. A ideia do voto impresso era, para mim, a mais constitucional de todas que surgiram. Mas, enfim, quiseram dizer que era inconstitucional quando foi aprovado lá em 2009, se não me engano, e depois 2015, 2 vezes já o Congresso aprovou o voto impresso e o STF barrou. E agora, esse ano, houve aquele ativismo político, né, e não permitiram. Eu vou fazer um break rapidinho para rede de rádio, mas a gente continua o papo aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo. Muito agradável. Reginaldo, vamos lá, posso fazer uma questão? Pode continuar nessa questão da urna? É que a Cristina estava terminando ali. Por exemplo, eu vou votar. Você já foi no cassino? Já foi para Las Vegas? Não. Você já jogou MGM? Já joguei. Já. Você faz que nem o caça-níquel. Você joga lá, você vai onde lá, a bolinha parar. O que tiver lá dentro você não vai saber, mas você vai pondo suas moedas. Seja o que Deus quiser. Não, eu queria saber da Cristina a questão... ninguém é obrigado a crer. Cristina, tudo bem? Ainda nesse assunto, por que você acha que teve tanta gente, tanto parlamentar, que era a favor, gritava a plenos pulmões que era a favor e agora mudou, hein? Oposição ao presidente Bolsonaro, porque isso acabou sendo associado, especialmente nessa última discussão de PEC, né, que foi a terceira já tentativa de passar o voto impresso no Congresso, e veja que teve maioria de votos. Só não teve a maioria ampla suficiente para aprovar uma PEC, mas se fosse votação comum teria passado. Mas todos esses que voltaram atrás, depois daquela manobra, que era o que eu estava falando agora há pouco, aquele ativismo político dos ministros do STF que foram lá para dentro da Câmara fazer reunião com líderes partidários e conseguiram aquela mudança na composição da comissão especial, né, que votaria a PEC, isso ficou muito associado ao presidente Bolsonaro, e aí, para dizer que eu sou limpinho, que eu sou oposição, que eu sou contra o presidente, eu vou apagar o meu passado, apagar tudo que eu disse no passado em relação ao voto impresso, que era uma forma legal em todos os sentidos, né, de a gente ter uma possibilidade de recontagem dos votos, de auditoria no sistema eleitoral. E aí se viraram contra a PEC, mas na verdade era para dizer sou contra o presidente. Há muitas outras formas de dizer sou contra o presidente, mas sou a favor do Brasil, né? Mas podiam ter votado na PEC e seguido suas ideias do passado. Aqui a gente tem, Ciro Gomes, Amoedo, a gente tem Simone Tebet, Rodrigo Maia, a gente tem muitos líderes, pessoas proeminentes na política aí, que deram declarações, entrevistas a favor do voto impresso num passado recente e se voltaram agora absolutamente contra o presidente e todos que ousassem trazer esse debate à tona. Mas a oposição não é essa mesma que diz que o presidente não tem chance, que ele tem uma rejeição altíssima? Isso aí não viria só para corroborar que nas urnas ele ia ser derrotado do mesmo jeito? Esse é um questionamento que a gente tem que fazer também. Por que a esquerda, por que os lulistas, por que aqueles esquerdistas radicais, aqueles da extrema esquerda, né, que embora não se assumam como extremistas, mas são extremistas, por que eles não querem uma transparência absoluta, uma possibilidade de recontagem, de auditoria? Todos nós deveríamos querer isso para calar a boca do adversário. O adversário perdeu, olha aqui, está recontado, não tem o que questionar. Mas não, por que eles aprovam essa dúvida? Por que eles estimulam isso? Ou por que eles impedem o debate? É muito estranho. Ou impedem que uma nova camada de segurança venha à tona se a sociedade está dividida e gostaria de ter, uma parte da sociedade gostaria de ter mais transparência nesse processo. É muito estranho, eu não consigo entender. Mas aí também foi uma coisa para tirar o poder do Bolsonaro, porque tudo que o Bolsonaro fez vai pra cá, sim. Tudo. A turma faz biquinho, diminuir o poder do cara. Desde pandemia, tudo que ele queria fazer. Até redução de tributo. Redução de imposto. Dos impostos. Redução de imposto. O PT é a favor. Olha, o PT é a favor. O PT contra o Marco, PT e outros partidos de esquerda, hein?
votando massivamente contra marco legal do saneamento, que é para melhorar a vida do pobre, daquela pessoa mais carente, que não tem esgoto tratado, que não tem água encanada. Votaram contra. Votaram, não permitiram, fizeram manobra. Vou pegar uma coisa bem mais simples. Lá no início do governo Bolsonaro, ainda antes da pandemia, fizeram um lobby contra a carteirinha de estudante digital. Sim. Que facilitaria um monte a vida dos estudantes do Brasil inteiro, especialmente das regiões mais distantes, né? E custo zero. Mas por que foram contra? Porque eles querem manter o lobby das uniões estudantis aí, que são sindicatos, né? E, portanto, seguem a linha de todos os sindicatos. Aí votam contra uma transparência maior das urnas eletrônicas, quando no passado eram a favor. Então, não tem coerência, assim. Por isso que eu classifico como mera oposição ao presidente Bolsonaro. Todas as pautas, é o que o pessoal brinca, né? Todas as pautas que o Bolsonaro traz à tona, traz para o debate ou defende, viram pautas da oposição e eles se viram contra. O pessoal brinca que se o Bolsonaro disser que beber água faz bem, daqui a pouco vai ter um monte de matéria no consórcio aí dizendo que beber água faz mal. Mas você acha que a turma está enxergando isso, Cristina? Eu converso hoje com Cristina, ela é o gordão repórter. É um humorista, gordo repórter com responsabilidade social. Eu fiquei quieto até agora. Quando eu pergunto a ele, deixa eu converso com ela hoje, que é colunista. Humorista com responsabilidade social. Você acha que a turma... Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, agora pelo rádio também. Estamos batendo um papo aqui na programação da Jovem Pan. Por favor, meu querido A gente falava aqui a respeito, né, da oposição ao presidente Bolsonaro, que tudo que ele é a favor, a turma é contra, inclusive coisas que avançam aí, né, para a sociedade. E a pergunta que eu queria fazer, você acha que a turma está vendo isso? Você acha que elas estão interessadas e acompanham? Quem é contra? Quem está votando contra essas coisas que para a melhoria do povo, não? Olha, eu, na verdade, na Gazeta do Povo, faço semanalmente vídeos e entrevistas alertando as pessoas para os assuntos que interessam ao Brasil, né, que são de interesse de todo brasileiro. Quando teve a votação do marco legal do saneamento, por exemplo, eu fiz questão de dar nominalmente, voto a voto, todos os deputados e senadores que foram contra. Inclusive, teve senador do PT aí que entrou com pedido de direito de resposta na Gazeta do Povo, queria contestar, queria espaço, e a resposta do jurídico da Gazeta do Povo foi: por quê? Ela apenas deu o nome de quem votou contra, e você votou contra o marco legal do saneamento. Então, explique-se para os seus eleitores, se há mais explicações a fazer. Mas, né, eu tenho tentado alertar nos espaços que eu tenho aqui na Jovem Pan também, vários outros colunistas, comentaristas fazem isso. Agora, até que ponto os discursos da esquerda, aquelas narrativas da imprensa que se uniu em consórcio aí, que omite fatos, são mais aderentes, eu não sei te dizer. Eu espero que o eleitor esteja, eu sei que está cada vez mais atento, mas espero que nessa eleição já esteja bastante atento ao que interessa fazer o Brasil progredir, e não um lado ou outro da disputa política. Emílio, posso fazer mais uma só? Mas você vê, né? O Bolsonaro, ele não tem esse esquema para se defender dessa mídia grande, que é o consórcio. O consórcio. O TSE, ele não tem esse sistema. E falando em consórcio... Então, quando você fica vendo a pesquisa, porque agora vão bater nele, hein? Não, agora vale tudo. Uma semana. É isso que eu ia falar. Já enterraram ele lá com a Rainha Elizabeth. Tá no caixão. Sim. Não saiu uma notícia do aquele caixão de chumbo. Você sabe o caixão de chumbo? Não passa nada. Bolsonaro tá junto, enterrado lá. E aí, o que acontece? Não se falou nada, propaganda política não pode fazer nada. Fingiram que não aconteceu o 7 de setembro. Mas o Bolsonaro, ele também não tem os órgãos ali para defendê-lo no sistema da imprensa, no TSE. Ele não tem essa galera. Não. Ele não tem. E aí eu queria perguntar... Aí fica a pesquisa da buzina. Exato. E eu queria aproveitar... E vou dizer uma coisa pra você. A pesquisa da buzina é muito Põe a pesquisa da buzina. E eu vou dizer uma coisa pra você. Esses caras têm mais medo da pesquisa da buzina, o político, tem mais medo da pesquisa da buzina do que do Datafolha. Cara, olha o silêncio, velho. Olha a buzina, ó. É meio tímida essa. Aí tem a pesquisa da buzina. Porque aí o cara, ele fala, não é possível essa pesquisa lá. Se vira a faixa. Vira a faixa. Aí ele vai virar a faixa. Virou a faixa. Virou errado. Não, virou errado. Os caras são ruins também. Faz a faixa errada. Virou. Agora ele vai lá. Aí ele vai lá e tem a pesquisa da buzina. Já começou. Vai, Corinthians. Pode voltar.
Você acredita mais Essa na aí, pesquisa da buzina ou no Datafolha, hein, Cristina? Isso tá acontecendo pelo Brasil inteiro de formas extremamente criativas e a gente vê pelas redes sociais, né? E rede social, o pobre usa, o rico usa, é bastante democrática, porque o celular está na mão de todo mundo, apesar de ter partidos aí até hoje pregando contra as privatizações, privatizaram a Telebrás e o negócio foi maravilhoso. Em poucos anos, o brasileiro foi tendo acesso à linha telefônica e quando surgiu a internet no celular, então o negócio deslanchou. Não tem mais como esconder. Então, veja, Bolsonaro, ele é criticado, não é o verbo certo, ele é atacado pelo tal consórcio de imprensa desde o primeiro dia de governo, aliás, desde a campanha de 2018, porque crítica é tarefa da imprensa, tem que ser feita mesmo. Agora, você não pode deixar de dar notícia boa que interessa ao cidadão comum, porque você precisa sempre criticar. Aí vem aquela coisa do mas, né, que vocês já discutiram bastante aqui. Então, o imposto caiu, mas o rico também vai pagar menos imposto. Por favor, isso não é jornalismo, né? E aí o que acontece? Proibiram também, começaram a proibir a campanha eleitoral de Bolsonaro, porque é o momento em que ele está conseguindo atingir um público diferente, né? E aí proibiram, por exemplo, as imagens do 7 de setembro, a participação dele no velório e no enterro da rainha, que vocês citaram aí, também o discurso dele na ONU, porque tudo agora é propaganda, então ele não pode fazer propaganda, mas as redes sociais estão bombando aí as imagens de 7 de setembro, até porque foi muito lindo, a gente não para de compartilhar, eu mesma compartilhei no meu Twitter uma thread só de metrô, imagens de metrô, uma coisa fantástica, o pessoal cantando o hino dentro do metrô, todo mundo feliz, todo mundo alegre, com o esquerdista no meio. Tem um vídeo emblemático que é um vagão inteiro lotado de gente vestida de verde e amarelo, e uma senhora com uma camisa do PT e de Lula, com a foto de Lula, e todo mundo protegendo ela ali, dizendo: a senhora está se sentindo mal, está se sentindo agredida? Ela só dá risinho assim, porque óbvio, ninguém estava agredindo, todo mundo estava muito feliz ali dentro daquele vagão. E essas imagens estão percorrendo. Eu recebi um vídeo esses dias que mostrava os primeiros 15 dias de setembro, dia após dia. Dia 1º de setembro, Bolsonaro na cidade tal, aquela multidão na rua. Dia 2 de setembro, Bolsonaro na cidade tal, motociata. E assim foi. 7 de setembro, uma tarja preta, não podemos mostrar. 8 de setembro, vinha de novo, Bolsonaro com uma multidão e tal. Quando fala não podemos mostrar, aquilo tem um efeito maior até do que se tivesse exibindo as imagens, porque todo mundo já viu as imagens de 7 de setembro e sabe o que foi proibido. Então, às vezes, é tiro no pé também ficar proibindo imagens de pessoas apoiando o presidente Bolsonaro, ao mesmo tempo em que, olha a cena que eu falei, esse vídeo aí, ele é fantástico, não tem ninguém, tem ninguém agredindo a senhora. Agora, acho que vale o exercício, né? Imagine esse vagão lotado de gente da CUT, do MST, com bandeiras, e um bolsonarista ali com camisa verde e amarelo e a foto do presidente Bolsonaro no peito, o que podia acontecer? Mas essa senhora deve ter um santo muito forte abençoado. também. Não, Caetano? Cristina, obrigado aí pela sua participação, obrigado pela conversa, sempre é muito bom. Nossa, obrigado aí pela colher de chá aqui com o Pânico, tá? Boa. Valeu, um beijo pra você. Obrigada, o prazer foi meu, como sempre. É isso.